Dando início a mais uma das nossas reuniões, Conexão Bíblica, esse nosso estudo, tratando do Evangelho de João. Estamos aí avançando pelo capítulo 8 e capítulo 9. Né? Esse Evangelho tão cheio de vida, tão cheio de ensinamentos, tão ricos para nós. Vamos nos colocar agora na presença daquele que Deus enviou em nosso favor. Jesus Cristo subiu ao céu, morreu na cruz, subiu ao céu, ressuscitou, subiu ao céu e enviou o seu Espírito. E esse Espírito é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Mas nesse momento, é nessa fé que nós queremos começar a nossa reunião. E começamos orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome deles porque estamos tratando dessa palavra, a palavra que veio de Deus, o Verbo de Deus, que é Jesus. Então, Senhor, em Teu nome, dá-nos a capacidade de tratar de um assunto tão grandioso, ó Deus, tão além das nossas capacidades como seres humanos. Precisamos crescer nesse processo de assimilar essa palavra, que ela então, Senhor, possa fluir aqui, que os ensinamentos venham pelo Teu Espírito e que Ele fale por nós. Isso é o mais importante. Em cada um de nós, Senhor, faça crescer a paz, a capacidade, Senhor, de ter ouvidos para ouvir e um coração aberto para conter aquilo que Te agrada, ó Deus. Pedimos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Hoje, dando continuidade aí, estamos terminando o capítulo 8, tem o finzinho para a gente tratar hoje aqui, né? Então vamos começar. Estamos aí no capítulo 8 de João, lá no versículo 31, né? E estamos tratando de um assunto que é dramático, só o subtítulo que foi posto aí, que não é bíblico, nós que pusemos, né? Pertencer ao demônio ou pertencer a Deus? Pessoal, nós estamos aí entre esses dois lados, hein? Precisa tomar cuidado, que essa é a nossa oportunidade. Qual que é a nossa oportunidade? Essa vida aqui nesse mundo, né? Todo o tempo que temos aqui, nós vamos ficar entre esses dois pontos aí. E Jesus estava tentando levar isso para os judeus naquele tempo que ele veio ao mundo, né? Tinha um propósito determinado, ele vir ao mundo e morrer por nós, era necessário, né? Porque Adão pecou, deixou entrar o pecado e vencer o pecado, nenhum homem tinha condição. Então veio o próprio Filho de Deus. Então é algo extraordinário para nós, né? Então vamos ver aqui, vamos dar continuidade desse ponto aí que nós estávamos tratando, né? A gente já falou dessa tela, mas eu sempre sobreponho para dar uma continuidade, né? Então vamos lá, João capítulo 8 diz assim: E Jesus dizia aos judeus que nele creram: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Então, pegando só esse pedacinho aí, permanecer na palavra. Permanecer na palavra significa já um ensinamento para nós. A palavra é um único livro, pessoal, é a Bíblia. Uma Bíblia de boa tradução, que você possa ter. Essa é a palavra. Ali está toda a palavra que foi deixada a nós, depois que Jesus subiu. Essa palavra aponta para Cristo, revela a Cristo e nos une a Ele. Ela é alimento da vida, né? Nós vamos tratar sobre isso hoje, né? Então, essa palavra precisa permanecer em nós, né? A gente faz esse estudo aqui em torno dela, né? Falando sobre a palavra e discutindo sobre ela com a ajuda do Espírito Santo. Isso foi dado também para nós. Tão grandioso quanto a palavra é a presença do Espírito, porque para entender a palavra, nós mesmos não somos capazes. Precisa crer em Jesus, receber o Espírito, e isso é o nosso sinal de conversão, e a partir daí tornarmos-nos discípulos, né?
Então, Jesus falou exatamente isso para ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Eles replicaram, né? Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Bom, essa é a palavra pesada que nós terminamos o nosso último estudo aí, né? Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Então, naquele título que nós pusemos, pertencer ao demônio é se entregar ao pecado e, portanto, pertencer ao demônio é ser escravo do demônio, né? Pertencer a Deus, aí sim, é a verdadeira liberdade. Sereis livres, né? Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Bom, nós estamos tratando aí da questão do escravo, né? Nós chegamos até a fazer uma pergunta na última reunião, o que cada um pensava da escravidão, né? A escravidão é uma coisa absurda. Então, se você falar isso para a maioria das pessoas hoje em dia, para a grande maioria das pessoas, não é por causa da palavra de Deus, não, é por causa da história. A maioria das pessoas vai falar, vai afirmar com certeza, né? A escravidão é um negócio horrível, terrível, que aconteceu, ficar obrigando a pessoa a fazer as coisas, né? E, no entanto, pelo que Jesus falou, como nós dissemos da última vez, é o aspecto mais estimulado dos nossos dias. Por quê? Porque a escravidão não é simplesmente a escravidão aquela de a pessoa servir a um senhor, né? Servir como escravo, sob a autoridade daquele senhor. Mas, na verdade, é entregar-se ao pecado, né? Essa é a verdadeira escravidão. Por quê? Porque aí, então, você vai ser dominado por uma força que te leva à destruição, que é pertencer ao demônio, né? Então, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo, ele pertence ao demônio, né? Aquela escravidão é bem mais suave do que essa que é semeada hoje aí em todos os lugares. O estímulo ao pecado, você é livre, você pode fazer o que você quer, viva como para satisfazer todas as suas vontades. Tudo isso é regra para a escravidão. Porque a escravidão verdadeira não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Essa é a pior que tem e é a que é mais estimulada nos nossos dias, né? E o que é pior, essa escravidão de dentro para fora nos separa de Deus e nos une a Satanás, né? Então isso precisa ficar muito claro, né, para nós, tá? Tem uma boa notícia aí na tela. O escravo não fica na casa para sempre. O filho, sim, fica para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então eu vou falar que aquilo que a gente achava absurdo, aquela escravidão, acontecia lá na época do povo de Deus, né? Israel, quando entrou na Terra Prometida, ele teve que expulsar o povo que estava lá, e alguns dos que ficaram se tornaram escravos dos judeus, né? E a lei permitia isso com umas condições. A lei tem normas para todas as atitudes, né? E com respeito ao escravo, a lei falava claramente. Aquele povo estava sendo dominado porque era um povo que tinha chegado num nível lá de, vamos dizer assim, pertencer ao demônio tão grande, né, que Deus decidiu remover aquele povo. Mas os que ficaram e se tornaram escravos, e precisavam ser escravos para não contaminar os outros com as mesmas tendências, né, eles tinha uma oportunidade, que era ser um escravo dócil.
A lei falava que o escravo rebelde, aquele que quer ser escravo mesmo, que está dentro dele, está na natureza dele, esse deve ser mantido sob ameaça, né, de castigos e tudo, para que ele eventualmente vá mudando, né? Agora, o escravo dócil, aquele escravo que se submete, esse deve ser tratado, a lei fala isso, deve ser tratado como filho, porque ele está num processo de ter condições de se tornar filho também. Então, isso muda a nossa visão do que é escravidão, né? Depende de quem é o senhor que está escravizando e qual o propósito, tá? Bom, nós estamos nesse mundo e vamos ser escravos do demônio, se quiser, se não tomarmos cuidado, ou vamos nos tornar filhos pelo Filho de Deus que veio nos libertar, né? Por enquanto, a gente vai servir a Deus, como se fosse um servo mesmo, um obediente, um escravo obediente. Mas na sequência vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus e, portanto, filhos de Deus. Esse conceito é bom insistir, é para refletir, você não precisa concordar com tudo, né? Vai refletindo sobre isso, porque aí você vai entender que a lei não abominou diretamente a escravidão, mas aqueles que usavam essas pessoas para servir tinham que ter um tratamento com eles que fosse adequado, né? E esse tratamento a lei exigia, né? Bom, tudo isso nós estamos falando porque a gente vive no meio de uma situação semelhante a essa ainda hoje em dia, né? Pertencer ao demônio ou pertencer a Deus, né? Então é coisa para você refletir. Bom, continuando aí. No capítulo 8, de 37 em diante. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis tirar-me, matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Uma frase interessante aí, né? A palavra não penetra em vós. Isso acontece muitas vezes com a gente. Quantas vezes eu ouvia falar do Evangelho, né, quando era mais novo, né? E ainda não tinha noção da importância daquilo, né? Era algo que eu via e depois ia fazer as minhas coisas. Isso acontece com muitas pessoas, né? Com a grande maioria, inclusive, né? Ouve falar de Deus, aí até frequenta ritualmente alguma religião, só por ritual, né? Eu estou falando desses, não daqueles que estão realmente convertidos, né? E a palavra, então, não penetra. É uma coisa que a pessoa pode até achar boa, mas fica até esse aspecto somente, né? E era isso que Jesus estava falando para eles. Eu sei que sois a raça de Abraão, mas agora quereis matar-me, né? Isso era um sinal de que a palavra de Deus não penetrava neles. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes do vosso pai. Aí eles reagiram, né? Os judeus. Era aquela semana, aquele período da festa dos tabernáculos, onde houve muita confrontação com Jesus, lá em Israel, né? Então Jesus falou para eles, vós fazeis o que aprendestes do vosso pai. E eles responderam, nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Retrucaram eles, nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai, Deus. Então estava nessa discussão, nesse questionamento, né? E a conversa continua aí, no versículo 42 em diante. Jesus replicou, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra.
Pessoal, essa necessidade de a palavra penetrar em nós vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu insisto tanto em falar que é importante essa palavra, que é um livro só, que precisa estar ali, porque é a fonte de vida para nós. Ela faz toda a diferença de pertencer a Deus ou pertencer ao demônio, ou ficar no meio termo aí, que também não é o melhor, né? Então, é preciso aprender a ouvir. Ouvir a palavra não é uma coisa que nem você ouve aí, uma historinha num filme ou num livro qualquer. É algo que vai virar alimento, que vai vai penetrar em nós, precisa penetrar, né? Então Jesus continuou tratando com eles. Vós tendes por pai o demônio, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pessoal, essa situação continua acontecendo até hoje, né? Está cheio de coisas sendo pregada, sendo anunciada, sendo estimulada por todos os meios de comunicação, né? Tanta coisa que contradiz a verdade, que é a palavra de Deus, e, portanto, é mentira. E o pai dessa mentira é o próprio Satanás. Ele é o pai da mentira. Porque a gente não pode ficar ouvindo essas coisas como se fosse nada, porque elas vão penetrando em nós. Se não penetra a palavra de Deus, vai penetrando o resto, né? E Jesus continuou falando com eles. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que não me credes? E aí acrescentou, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Isso é uma frase que está grifada em vermelho, e é uma coisa que o cristão precisa saber, mesmo sendo cristão. É o seguinte, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, e isso faz toda a diferença, ela começa uma caminhada de conversão. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, não recusam, mas também não acatam, né? E tem aqueles que ouvem aliás, tem aqueles que escutam, mas não ouvem, né? E esses não são de Deus, hein, pessoal? Esses não são de Deus. A palavra é o sinal. Ela está no mundo aí. Por que a gente está aqui falando tanta coisa, né? Porque está dando uma sementinha aí correndo de alguma forma aí pelo mundo, e que, se alguém ouvir e reconhecer ali a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, os textos bíblicos, e reconhecer, esse é de Deus, mesmo que esteja muito criança, não sabe nada ainda. Criança, não estou falando de idade, estou falando de conhecimento. Mas esse chamar a atenção, a palavra chamar a atenção é um sinal importantíssimo para nós, né? Porque aquela pessoa, ela tem condição de se converter. Por quê? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E quem ainda não ouve é porque está aí ou no meio de um barulho que não consegue ouvir, ou porque realmente não é de Deus. Isso é a afirmação de Jesus Cristo, né, para nós. Continuando. Guardar a palavra de Jesus, verbo, vitória sobre a morte. Agora vai entrar um conceito aí importante, né? Responderam então os judeus. Nós dizemos com razão que é samaritano. Samaritano era aqueles judeus que estavam excluídos aí da comunidade por causa de questões da lei, né? Eles tinham diferenças na lei. E que estás possesso de um demônio. Responderam então os judeus. Nós dizemos com razão que é samaritano. Não dizemos com razão que é samaritano e que estás possesso de um demônio? Eles estavam falando isso para Jesus. Respondeu-lhe Jesus, eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai. Vós, porém, me ultrajais. Não busco a minha glória, há quem a busque, e ele fará justiça. E aí Jesus acrescentou,
em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Esse é um assunto para refletir, né? A gente, cada uma dessas frases, tem que chamar atenção para nós. Quer dizer que quem guarda essa palavra, essa mesma palavra que a gente está aí falando, é a Bíblia como um todo, né? E que é difundida aí pelo cristianismo, né? Essa mesma palavra é uma garantia de não ver jamais a morte. Como é que acontece isso, né? E os judeus contestaram, da mesma forma que à primeira vista a gente contesta também, né? Disseram os judeus, agora vemos que és possuído por um demônio. Eles chegaram à conclusão oposta. Abraão morreu, aí vem os critérios para as conclusões. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a palavra, jamais provará a morte. És acaso maior que nosso pai Abraão? E, no entanto, ele morreu, né? E os profetas também. Quem pretendeis ser? E aí respondeu Jesus, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Se eu estiver fazendo isso por causa da minha vaidade, do meu orgulho, da minha glória, então isso não é nada, deixa para lá. Porém, não sou eu, né? Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. E isso estava demonstrado em tudo que ele fazia, né? E contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas ele estava afirmando, eu estou falando a verdade. Mas conheço e guardo a sua palavra. Então, guardar a palavra, ter essa palavra, permanecer nela, até que ela vai ganhando sentido, nós temos o recurso do Espírito Santo, é vitória sobre a morte, né? E Jesus venceu a morte mesmo, de verdade, né? na cruz lá, né? Então, continuando nesse mesmo tema, aí vem a parte interessante. Abraão, vosso pai, Jesus falando para eles, Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram, não tens ainda 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Então, Jesus afirmou que, primeiro, que Abraão viu o dia de Cristo. Afirmou que Abraão viu o dia de Cristo. E os judeus estranharam, porque Abraão já tinha morrido há muitos anos, né? Então, vamos tirar aí ensinamentos para nós, né? Primeiro, do mesmo jeito que eu fiz a pergunta da escravidão, vou fazer agora a pergunta de Abraão, né? Quando foi, na história de Abraão, que ele viu o dia de Cristo? Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo, né? Eu vou adiantar, para aqueles que ainda não têm a Bíblia como um todo, assim, conhecimento, que a história de Abraão ver o dia de Cristo está lá no capítulo 22 do livro do Gênesis, o primeiro livro, capítulo 22. Mas nós vamos falar alguma coisa sobre isso aqui, tá? Então, Abraão viu o dia de Cristo e ficou cheio de alegria, né? Vamos falar um pouquinho desse dia em que Abraão ficou cheio de alegria. Foi um dia dramático, extremamente dramático para Abraão. Então vamos entender, porque isso é muito importante para nós, né? Abraão, ele foi um homem que agradou a Deus, né? Deus do alto céu, depois do pecado de Adão, o mundo foi crescendo aí com seus problemas, passou por tantas situações de juízo aí, mas ainda Jesus não tinha vindo, e ninguém tinha uma noção muito clara. Eles tinham noção de Deus por meio de Adão e Eva, né? Mas era uma noção que ia se dispersando, como se dispersa normalmente, porque o homem natural, ele fica lá entre as trevas e a luz, e às vezes não sabe escolher a luz.
Então o mundo era assim, né? Mas Abraão não. Abraão era alguém que agradou a Deus, né? E Abraão já estava velho e não tinha filhos, né? Essa é a história de Abraão, né? Ele estava velho e não tinha filhos. E um dia Deus falou com Abraão. Ele deve ter ficado... Ele percebeu que era aquele de que eles tinham, por tradição, conhecimento, que era o Criador de tudo. E ele percebeu que Deus falava com ele. E Deus falou para ele que ele já estava velho e não tinha filhos, mas que ele ia dar um filho para Abraão. A condição que levou Deus a essa que levou Abraão a essa comunhão com Deus é que antes disso, eu esqueci de começar no momento certo, Deus tinha se manifestado a Abraão e pedido para ele deixar tudo, deixar a família, deixar as famílias, né, os parentes, aliás, não a família ia com ele, mas a família mais próxima, né, a mulher. Agora, a região que ele morava, os conhecidos dele, deixar tudo e ir para um lugar que ele indicaria à medida que ele fosse andando. Nem tinha um lugar definido, você vai indo que eu vou te mostrando, né? Era uma coisa que ia acontecer assim, meio que aparentemente aleatoriamente. Ele tinha que deixar tudo, ele era um homem que estava ali, estava bem estabelecido, estava tudo em ordem, por isso mesmo ele agradava a Deus, ele era um cara que fazia as coisas com dedicação corretamente, né? Então, de repente, ele é exortado por Deus a deixar tudo isso, tudo que ele tinha ali, toda a segurança, era um tempo que não se sabia o que tinha além do horizonte, certo? Muitos perigos podiam existir, mas ele confiou nesse Deus, que ele sentiu, percebeu ser o Criador, né? Então ele saiu com a mulher e com os servos e foi adiante, né? Foi seguindo por um caminho que ele não sabia qual era e foi andando em frente. E nessa jornada de Abraão, né, não vamos contar tudo, é uma longa história, aconteceu que a mulher de Abraão, que era Sara, ficou grávida, né? Ficou grávida, ela que já tinha muita idade, e Abraão que já tinha muita idade, e os dois nem acreditavam, né? Mas aconteceu, ficou grávida, né? E gerou um filho, e o filho da velhice de Abraão, que ele pôs o nome de Isaac. Então estamos resumindo pra caramba a história, só para ficar no foco aí de que Abraão teve um filho na velhice dele, e era um filho extremamente amado por ele, porque era o único, né? Tinha outros servos que trabalhavam, que eles gostavam dessas outras pessoas, mas aquele filho agora era especial, né? E um dia, e aí é o que eu digo que está escrito lá no Gênesis 22 em diante, Deus chegou para Abraão e disse que ele deveria pegar o filho dele, aquele em que ele tinha colocado todo o seu amor, e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Uma coisa horrível, né? E assustadora, né? E Abraão ouviu aquilo, e deve ter passado noites e noites aí, refletindo o que ele ia fazer, porque ele tinha que obedecer a Deus, né? Pelo menos ele tinha aquela fé que o levou a receber esse filho, que era um sonho antigo dele, né, depois de muita idade, e recebeu porque Deus prometeu a ele que dava o filho, e agora Deus estava pedindo o filho para ele, pedindo o filho dele em sacrifício. Então, o que ele fez? Chegou o dia do sacrifício, ele juntou uma lenha, pediu para os servos ajudar a levar a lenha, pegou o filho dele, né, pegou o punhal do sacrifício, uma espada adequada para o sacrifício, e começaram a ir. E o filho dele, criança ainda, perguntava: pai, mas tem a lenha, tem o punhal do sacrifício, mas e o cordeiro? E aí Abraão disse aquela frase que é importantíssima para nós, para o filho: Deus proverá. Deus proverá o cordeiro.
e foi seguindo. Chegou num lugar que Deus mostrou para Abraão que era ali, o monte do sacrifício. E Abraão então pediu para os servos ficarem, subiu com o menino, preparou a lenha, pegou o filho dele, amarrou sobre a lenha, pegou o punhal e levantou a mão. Guardem isso. Nesse momento, um anjo falou com Abraão: Abraão, não consume o sacrifício. Vai até uma moita que tinha ali perto, porque tem um cordeiro enroscado no arbusto. Esse vai ser usado no lugar de seu filho. Então, o cordeiro foi providenciado por Deus. Mas tudo isso, pessoal, tinha um sentido importantíssimo. E esse sentido é para cada cristão, para cada um de nós, para todos nós. Tá? O sentido é que esse gesto de Abraão, que foi terrível ele fazer isso, pegar o filho e lá nessa expectativa de enfiar o punhal no filho e tirar a vida, esse gesto é um gesto que todos nós devemos ter, tá? Devemos aprender a ter. E o homem vai explicar isso daí adiante, né? Precisamos ter, porque é assim que nós conseguimos fazer algo que é providenciar o Cordeiro verdadeiro que viria ao mundo para salvar a humanidade. Porque um homem ouvindo a Deus, ofereceu o filho a Deus a ponto de levantar a mão para sacrificá-lo, então Deus viu que dentro da justiça ele poderia colocar o seu filho, esse sim, como o sacrifício perfeito por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Esse sacrifício cumpriu o propósito para toda a humanidade. Todo aquele que crê nesse Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que veio ao mundo e se entregou por nós, né? Então, esse gesto foi fundamental para toda a nossa vida, né? E esse gesto, por incrível que pareça, tem que cumprir-se em cada cristão, né? E nós vamos aprender isso continuando agora na leitura. Bom, mas Jesus então tinha dito aos judeus, né, que estavam ali, nós já vamos continuar nesse assunto, né? Estavam exortando Jesus, porque ele não tinha 50 anos e tinha visto Abraão, e Jesus então tinha dito: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus, Javé, é ser, né, é a essência do ser. A essas palavras eles pegaram pedra para atirar em Jesus, né? Vamos continuar daí, para ir seguindo nesse ensinamento. Bom, essa condição que nós estávamos vendo, né, que se cumpriu em Abraão, é uma condição que eu queria chamar a atenção, até antes de entrar nesse assunto. Vamos voltar para a tela anterior aqui, né? Que cada um de nós tem, que é a possibilidade de aniquilar dentro de nós aquilo que deve ser removido para que entre a natureza de filho em nós. Porque se você olhar para você mesmo, para nós mesmos, né, a gente tem uma natureza de filho do homem, e essa natureza precisa passar a ser a natureza de filho de Deus. Então tem muitas coisas em nós, muitas coisas mesmo, que nós precisaríamos morrer para que naquele lugar viesse a natureza perfeita de Filho de Deus. Esse é um processo contínuo de sacrifício e vida. Sacrifício e vida. E é isso que a gente aprende quando a gente vai conhecendo a verdade que é Cristo, a palavra. A palavra de Deus vai vindo para nós e vai se revelando cada vez mais pela presença do Espírito Santo em nós.
É o Espírito Santo que vem dar consciência para nós do que é a justiça, o pecado, a justiça e o juízo. Dar consciência do pecado é mostrar para nós, que nos alimentamos da palavra, com essa nossa perseverança em viver, em ouvir a palavra, é o Espírito Santo que vai dando para nós consciência daquilo que não agrada a Deus e que seria o pecado. E existem coisas sutis, muitas coisas dentro de nós que não agradam a Deus. A gente precisa ir detectando essas coisas. Quando o Espírito nos convence de um pecado, aquilo fica convencido dentro de nós, esse convencimento acontece, né? A gente viu, embora seja algo que a gente goste, né? Aquilo a gente reconhece que é um pecado, isso daí então tem que ser removido, tem que ser... e existe um gesto, que é levantar a mão para remover esse pecado. E esse levantar a mão nada mais é do que a oração em nome de Jesus, né? A oração em nome de Jesus é uma oração que nós fazemos para remover o pecado dentro de nós. E é uma coisa que Deus não faz se nós não exercitarmos isso. A palavra de Deus está aí, né? O Espírito de Deus está em nós, mas o pecado ainda não saiu todo ele, né? E não pode continuar assim. O Espírito de Deus vem convencer do pecado, então esse pecado tem que ser destruído. Mas não acontece se nós não levantarmos a mão. Foi isso que Abraão fez e foi lá. E levantar a mão, na verdade, é você se ajoelhar, você sozinho, diante de Deus, né? Cada um de nós, e apresentarmos a Deus aquele pecado, reconhecendo que aquilo é uma coisa que eventualmente você faz com frequência, você tem como valor dentro de ti, e você reconheceu agora pelo Espírito que aquilo não é de Deus, faz você pertencer ao demônio e não a Deus, mesmo que seja coisas pequenas, mas agora você quer entregar nas mãos de Deus e você crê em Jesus Cristo. Então, pelo poder do nome de Jesus, é que aquilo é removido. Aquilo que era impossível à carne, porque a carne ela não é capaz de por si só recusar todo o pecado, ela é tendente ao pecado. Então, pela oração no nome de Jesus e pelo Espírito de Deus, ele traz para nós um novo valor para colocar no lugar, que é a natureza de Cristo, é um pedacinho da natureza de Cristo. Por isso é um processo contínuo que nós devemos ir realizando na nossa caminhada de cristão. Continuamente reconhecer o pecado e levá-lo a este lugar de sacrifício. É uma oração em nome de Jesus. Quando eu falo oração em nome de Jesus, é por quê? Porque orar em nome de alguém é quando você vai fazer o que agrada aquela pessoa, né? Orar ou pedir algo em nome de alguém é quando você está pedindo algo que agrada aquela pessoa. Se você numa empresa aí vai fazer algo que o chefe te mandou, que a autoridade que está sobre você mandou, você vai pedir para um outro funcionário te ajudar a fazer aquilo. Por quê? Porque ele mandou, mas antes precisa ter essa ordem, precisa ter... Você está consciente de que está fazendo a vontade daquele que tem a autoridade. E quando a gente reconhece isso pela ação do Espírito, então estamos em condição de remover coisas em nós que estão ali há tanto tempo e que precisam ser extraídas. É assim que se edifica o cristão na natureza de Jesus. Ele vai conformando-se à natureza de Cristo. É um processo contínuo. Esse processo eu queria deixar aqui exposto, por isso fiz todo esse caminho aí da palavra de Deus. É importante, essa oração só é em nome de Jesus quando veio a consciência de que é a vontade de Deus, algo que nós precisamos ter ou que precisamos não ter, né? Então, ao fazer isso, essa oração é um paralelo daquele gesto de Abraão de levantar a espada para remover.
A espada é uma espada de dois gumes, ela tem o poder de dividir o que é da alma do que é do espírito. E quando a gente vê que tem coisas que é da nossa alma, do nosso pensamento, da nossa razão, e que não são de acordo com o espírito, essa espada é capaz de dividir e separar. E aquilo então deixa de ser importante para nós, e aí vai crescendo em nós a natureza de filho de Deus. Tá? Então é assim que essa palavra, ela é fonte de cura, né? De cura que nos faz enxergar o caminho que nós temos que trilhar neste mundo. E por isso que começa um novo momento aqui do nosso estudo, em que é um outro milagre que Jesus fez e que tem bastante ensinamento para nós. Vamos começar a tratar então desse assunto da cegueira que está em todos os seres humanos e o processo de cura, né? Esse processo de cura, como é que começa? Nesse vamos dizer, uma espécie de parábola que está aí, mas se bem que é um fato o que ocorreu, né? É que está esse ensinamento. E continua lá no Evangelho de João, agora começando o capítulo 9, no versículo 1. Caminhando Jesus viu um cego de nascença. Então ainda naquele período, na festa dos tabernáculos, naquelas confrontações todas, Jesus já não estava mais naquele assunto que nós tratamos até agora, mas ele caminhando viu Jesus um cego de nascença. Os de seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Agora nós vamos ver um fato aqui que é bem... Eu vou falar uma coisa aqui, vocês julguem aí. Então estava lá um cego de nascença. Normalmente, todos esses problemas que vão desenvolvendo no homem, às vezes problemas de saúde, às vezes problemas de condições de temperamento, de inteligência, de todas essas coisas, vêm de pecados, de geração em geração, né, que vão se acumulando. Esse caso, Jesus afirmou claramente que não era isso, tá? Não era isso, ele não estava curando só ele tinha uma razão, aquele cego estava ali cego por um propósito de Deus, tá? Deus proveu esse cego ali, né? É lógico que o benefício que ele vai receber disso vai ser enorme, vai compensar com folga, né, esse período, mas ele foi colocado ali com esse propósito. Ele não tinha pecado, nem seus pais, mas era necessário que se manifestassem nele as obras de Deus. E aí Jesus afirma uma frase que é muito importante para nós: enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Pessoal, ainda é dia no mundo, tá? Jesus mesmo falou: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto o evangelho está sendo pregado, ainda é dia no mundo. E é preciso que as obras de Cristo se manifestem, tanto dentro de nós, quanto à nossa volta, né? Por quê? Porque virá a noite na qual ninguém pode trabalhar, né? Esse tempo vai acabar. Vai chegar um momento em que já não são gerados mais filhos de Deus na terra. A treva cresceu tanto e a humanidade se misturou tanto com as trevas que aí terminou o período da dispensação desse amor de Deus, que é gerar filhos através da humanidade, da descendência de Adão e Eva. Então virá a noite na qual ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, enquanto o evangelho é anunciado, Jesus é anunciado, Jesus afirmou: sou a luz do mundo. Então, por enquanto, a luz está aí. Cada vez mais tem coisa tentando obscurecer a luz, né? Mas ainda está aí. E aquele cego de nascença, então, estava lá com um propósito que estava, que Deus tinha determinado para acontecer por meio dele um ensinamento para nós, né? Bom, então o que aconteceu? Jesus viu o cego e, dito isto, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: vai, lava-te na piscina de Siloé.
Esta palavra significa emissário ou enviado, né? E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, esse é o milagre extraordinário. Um cego de nascença, nunca tinha enxergado, estava ali mendigando, né? E Jesus chegou, sem mais nem menos, cuspiu no chão com a saliva, fez lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse, vai, lava-te na piscina de Siloé, que é a palavra significa o enviado, o emissário, e o cego foi, lavou-se e voltou vendo, né? Bom, vamos tirar umas conclusões daí. Eu não sei se eu leio até adiante, ou se já comentamos isso. Acho que é mais fácil já comentar, que a gente vai entendendo o que vai acontecer em seguida. Vamos entender o que está acontecendo aí. Cuspir no chão, a saliva que sai da boca, representa a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Cuspir no chão significa que vai cair na terra, porque naqueles dias Jesus estava lá, era ele que fez esse gesto, né? Mas agora essa palavra entra em nós e por meio de nós, misturada com o barro, porque nós somos barro. Você vê que muitas vezes eu não prego adequadamente aqui, não falo tudo o que precisaria. Então ela vai meio misturada com, eventualmente, os problemas que eu mesmo tenho, que ainda não estão todos eles removidos, né? Então vai misturada com o barro. E isso daí vai chegar aos olhos de alguém que não enxerga nada. É as pessoas do mundo que acham que vê tudo, mas não vê nada, né? E vai chegar. Mas para alguns, para esse em que essa palavra chegar aos seus olhos, ela vai incomodar. Imagina você colocar um lodo de areia no olho. Como começa a incomodar o olho, começa a raspar e fica terrível, né? A partir daí, aquele cego de nascença saiu e foi se lavar correndo na piscina, né? Ele queria ficar livre daquele incômodo no olho, né? A palavra Siloé significa o emissário, o enviado. Então, o que é isso? Qual o paralelo nisso no sentido espiritual? É que essa palavra que chegou, tocou alguma pessoa que é cego, entre aspas, né? Não é cego da visão, mas é cego do ponto de vista de Deus, tocou nessa pessoa e começa a incomodar essa pessoa. A hora que essa pessoa recebe o Espírito de Deus, recebe o enviado, então se abre o sentido da palavra e ela começa a ver. Isso é o princípio da conversão. Esse processo vai continuando, né? Então a pessoa começou a ter condições de ver. Isso é o sinal que Jesus fez com esse cego de nascença. A partir daquele momento, aquela saliva que representa a palavra, aquele barro que representa o homem levando a palavra, ao chegar naquele que está cego ainda, mesmo que ele não saiba, ele pode, em princípio, incomodá-lo a partir do momento em que ele, então, se entrega ao batismo, aquele sinal que nós falamos na última vez, aquele sinal de crer em Jesus Cristo e receber o Espírito, ele passa a abrir os olhos. E ele começa a ver. É um processo que vai crescer, né? Então, o que aconteceu aí na história desse cego de nascença? Continuando. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar, aquele cego, perguntavam, não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns, é ele. Outros contestavam, de nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo, né? Porque ele estava vendo agora, né? Então, vamos continuar na história aí. Perguntaram-lhe então, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu meus olhos e disse-me, vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no, onde está esse homem? Respondeu ele, não sei, não sabia nem aonde estava aquele que veio e fez o milagre, né? Levaram então o que fora cego aos fariseus.
Ora, era sábado quando Jesus o fez. Fez o lodo. Fez o lodo e abriu-lhe os olhos. Era sábado. Esse era sempre um problema dos judeus. Eles achavam que o sábado era algo que não podia se fazer nada, nem curas, né? Porque ainda não tinham entendido que o fazer mesmo é, a partir de Jesus, o fazer mesmo é algo interior do coração, quando a gente está dedicado àquilo de coração, e não mais com as mãos, né? Mas isso era uma coisa que ainda estava em processo. Ó, era sábado e, portanto, eles achavam que estava errado, né? Então, o que aconteceu? Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficar à venda. Perguntaram de novo, porque não gostaram da resposta dele. E ele falou: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Dizia alguns fariseus: este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Não, isso nós lemos agora, né? Não guarda o sábado. Outros replicaram: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles, né? Perguntaram ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Então, nessa hora, nós vemos que a fé já tinha chegado naquele homem, né? Ele tinha percebido que ele era de Deus, é um profeta, é alguém que veio de Deus, pelo menos isso ele sabia, né? E então, é o primeiro passo para a conversão, quando alguém recebe a palavra, que é o verbo, a palavra que sai de Cristo, que saiu de Cristo e agora se mistura com o barro, que somos nós pregando, e chega a alguém, a hora que ela reconhece isso, ela começa a ver o quê? Ver que existe, que Jesus é o Filho de Deus e que a palavra dele é importante, né? E por isso ele reconheceu que Jesus era um profeta, né? Então, continuando. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: é este vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele, tem idade que ele mesmo explique. Vamos entender por que os pais falaram assim. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isto é que seus pais responderam: tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá a glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: se esse homem é pecador, não sei. Não o sei, sei apenas isso, que sendo antes cego, agora vejo. Então, estava nesse dilema aí, né? Os judeus sempre se opondo e aquele homem agora via, né? Veja só, essa rejeição que acontece com aquele que vê, e porque começa a anunciar a verdade, né? É normal, isso acontece com todo recém-convertido, tá? As pessoas que são menos convertidas ou não convertidas começam a estranhar aquela pessoa, né? Existe uma rejeição àquele que passou a ver, né? E os judeus então perguntaram àquele homem que estava vendo, perguntaram ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu-lhes: eu já vos disse e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis porventura tornar-vos também seus discípulos? Bom, a hora que ele disse isso, eles se ofenderam, né? Então eles o cobriram de injúrias e disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde é. Então existe essa rejeição que é normal para depois da conversão. A tendência é aquele que se converte e começa a levar a palavra, ele ser rejeitado pelos que estão fora, porque agora ele vê coisas que os outros não veem, né? Mas vamos ver essa historinha até o fim, que ela ainda não acabou, né? Respondeu aquele homem: é de admirar em tudo isso, o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é.
Entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende àquele a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhes ele: Tu nascestes todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. E expulsaram então do que eles consideravam que era o direito de entrar nas sinagogas e permanecer e pertencer àqueles que cumpriam a lei dentro de Israel. Então, a rejeição do mundo é essa. Existe uma reação contra aquele que passa a ver as coisas que não são como se já fossem, né? E aí as coisas do mundo ficam meio que em choque com essas, né? E há sempre essa reação. Mas nós temos que aprender o seguinte, que a partir desse momento é que vai começar então todo um processo de renovação para aquele que aprendeu a ver. E esse é o grande sinal da conversão, porque não crer em Cristo ou tentar ver sem Cristo é permanecer cego, mesmo que seja uma pessoa aí bem saudável, que vê tudo e que caminha muito bem e que se vira muito bem nesse mundo, né? Mas, aos olhos de Deus, é cego. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo encontrado, então, aquele homem, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Então, agora vem a parte mais importante para aquele homem. Tudo o que tinha acontecido com ele ainda estava ali como que um germe que ia agora germinar completamente, né? Como uma semente que agora ia germinar completamente. Porque perguntou para ele: Crês no Filho do Homem? Esse é o importante. Esse sinal foi suficiente para você crer? Respondeu ele: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Tu o vês, é o mesmo que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor. Disse ele, e prostrando-se o adorou. Está vendo? Esse é o próximo passo. A fé entrou naquele homem. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que quer dizer essa frase? A pessoa que é muito segura de si, que acha que tem toda a verdade em si e que tem todo o sucesso por essa verdade, na verdade ele não reconhece que é cego e que, portanto, essa vida vai passar, vai acabar, e tudo isso que é verdade para ele é uma verdade temporária que não vai dar frutos de eternidade, né? Então, esse daí tem muita dificuldade em acreditar em Jesus, e são eles que promovem essas reações contra a pessoa que é convertida. Mas para o convertido, esse que não sabia por onde ir e acolhe aquela palavra como caminho, esse então passou a ver, e agora ele deve continuar aquele processo contínuo de melhoria, descobrindo agora com a ajuda do Espírito Santo. Eu não falei, mas a piscina de Siloé representa o Espírito Santo, né? Foi lá onde ele lavou os olhos. Ele primeiro recebe a palavra, ouve aquela palavra, começa a incomodar, a pessoa vai e é batizada por um gesto de fé. Ao ser batizado, recebe o Espírito Santo e a partir de então daí ela tem olhos para ver e vai começar a crescer. Mas ela vai ter que se alimentar continuamente, se alimentar em Cristo, né? Esse alimento qual que é? É a palavra, o pão da vida, o pão que desceu do céu e que ficou aí em nós em forma da palavra de Deus que está ao nosso alcance. E com a ajuda do Espírito Santo se torna alimento de vida para cada um de nós. Então, viemos até aqui hoje, vamos encerrar por aqui. E agradecendo a Deus por tudo que Ele tem dado, por essa palavra tão rica, Senhor, que está diante de nós. Peço a Deus que supra as necessidades dessa pregação, aquilo que deve ser aperfeiçoado, venha pelo vosso Espírito para aquele que está ouvindo e para quem está falando. E tudo isso, Senhor, possa ser para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E até a próxima semana, se Deus quiser.